quero muito compartilhar com vocês uma teoria. Porque o que acontece é o seguinte, existem muitos meandros e muitas teorias envolvidas na capacidade da gente gerenciar bem as nossas emoções, a nossa ansiedade e nos mantermos focados, né? Eu já venho falando há algum tempo do trabalho com sabotadores mentais, crenças limitantes, o próprio trabalho de construção de um maior controle da ansiedade, que é um enorme sabotador, né? Que faz a gente se perder nos projetos. Mas hoje eu quero falar de uma outra linha de pesquisa, de um outro trabalho, de uma doutora, que inclusive foi premiada com essa pesquisa, que é a doutora Barbara Fredrickson, da Carolina do Norte. Ela é uma norte-americana e ela foi premiada com essa teoria que se chama ampliar e construir. Ela é uma grande pesquisadora da psicologia positiva e essa teoria, ampliar e construir, fala sobre as emoções positivas. Eu estou vendo umas carinhas lindas entrando aqui. Gente, isso é uma delícia. Muito obrigada. Para quem não conhece, esse é o Andrei, meu filho mais velho, que adora aparecer nos meus vídeos. Então tá, gente, vamos lá. Essa teoria da doutora Barbara Fredrickson, que é ampliar e construir, ela fez um grande estudo para entender qual a importância das emoções positivas na nossa vida. Porque as emoções negativas, a gente sabe muito bem a importância. Quando a gente está com raiva, quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, a gente entende muito bem a função, né? Em geral, as emoções negativas, elas têm uma função de colocar a gente preparado para a luta e fuga. E isso já foi muito útil, né, gente? Imagina os nossos ancestrais que não contavam com a facilidade que nós temos na vida hoje em dia, né? Os nossos ancestrais, se eles não tivessem muito bem conectados com as emoções negativas, isso poderia custar a vida deles. E aí é isso, né, gente? Imagina lá o camarada na savana da África, né? Ali, se ele não enxergasse, se ele não conseguisse se conectar com o coração que acelera, com o barulho, com o medo, se ele não tivesse conectado com isso, ele morreria e nós não estaríamos aqui hoje nessa live, não é? Emoção negativa, ela tem uma função, sim, uma função importante. Ela teve, inclusive, uma função evolutiva importantíssima, mas não é possível que seja só isso, não é? Então, a emoção positiva, ela nos coloca aí numa prontidão para fugir ou para atuar, né? Para fugir ou para lutar. Só que o que a doutora Barbara Fredrickson começou a estranhar foi a pergunta de motivação para ela era: ok, eu já entendi a função das emoções negativas, mas e as emoções positivas? Elas são meramente alegorias na nossa vida, né? Por que a gente precisa sentir amor, alegria, diversão, gratidão? O que isso faz de diferença na nossa vida? Porque muito se fala das emoções negativas. A psicologia, inclusive, por muitos e muitos e muitos anos, se concentrou demasiadamente nas emoções negativas e como que você pode lidar com isso, enfim, mas e das emoções positivas que ninguém fala, ninguém vê? Para que serve? E foi aí que, pesquisando, ela conseguiu definir essa teoria de ampliar e construir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está imerso em emoções positivas, a gente se torna mais criativo. A gente amplia a nossa visão de mundo e a gente amplia as nossas respostas de mundo. A gente consegue melhorar a nossa prontidão em encontrar coisas que sejam mais inventivas, respostas mais automáticas, mais autônomas, mais criativa, né? A gente consegue responder de formas diferentes a antigos problemas, a antigas dificuldades. Então, estar imerso a emoções positivas é muito importante quando a gente quer construir uma mente mais criativa. E vocês vão ver, porque eu vou falar, eu estou aqui mexendo na tela, tentando encontrar uma melhor posição. Que eu vou falar um pouco, eu quero falar das 10 principais emoções que a doutora Bárbara listou para a gente poder entender e acompanhar, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, a primeira emoção positiva que eu quero trazer aqui é a alegria. A alegria.
Todo mundo aqui já sentiu alegria. Aliás, todas essas 10 emoções, todo mundo conhece, todo mundo sente, todo mundo sabe como é. Mas o que a gente precisa aqui se concentrar um pouquinho mais é qual a importância que elas têm. Por que a gente precisa prestar atenção e, de novo, cultivar, colocar mesmo dentro da vida de forma consciente, tá, gente? Porque não necessariamente essas coisas... A gente tem uma prontidão muito maior a enxergar as emoções negativas, ok? Vamos pensar nisso. Inclusive, a gente está imerso em um ambiente que faz as emoções negativas chegarem muito mais perto da gente, muito mais rapidamente. Por isso, o esforço é de tentar incorporar no nosso dia a dia, na nossa vida, as emoções positivas. Então, a primeira emoção positiva, que é a alegria. A alegria, gente, que é aquele sentimento que faz a gente experimentar segurança, familiaridade, sabe? Aquele sentimento que faz a gente sentir pertencimento a algum lugar. Geralmente a gente sente a alegria quando a gente sente segurança, quando a gente sente que é acolhido naquele lugar, a gente sente que foi bem recebido e aí experimenta essa alegria. A alegria faz a gente estar aberto a querer brincar, a querer tocar as pessoas, a gente se abre a ser tocado pelas pessoas. E, portanto, é uma ótima forma de nos abrir a conexão com outras pessoas. A alegria faz com que a gente esteja aberto a construir novas relações e a fortalecer os nossos vínculos de relacionamento. Então, a alegria é um sentimento que fortalece demais. E aí você pode, inclusive, escrever aqui no box de comentário como que você constrói alegria na sua vida, de que forma, o que você faz no seu dia a dia que faz você se sentir alegre. E aí é um bom exercício para a gente, à medida que for pensando aqui em cada uma dessas emoções, pensar qual é a forma que a gente pode encontrar de jogar essa emoção para dentro da nossa vida. Então, vamos lá. Primeiro, com alegria. Como que você pode construir alegria para o seu dia a dia? O que é capaz de transmitir alegria para você? A segunda emoção é a gratidão. A gratidão, que é uma emoção que está super na moda ultimamente, eu acho ótimo que esteja. Eu sempre digo isso, gosto de dizer isso. Porque a gratidão, inclusive, é um sentimento bastante complexo e que super forte, super poderoso, que conecta a gente com o poder de sermos generosos. Generosidade altruísta, sabe? Aquela generosidade onde a gente dá sem querer receber nada em troca. A gente simplesmente quer doar, quer dar, quer poder nos conectar com as outras pessoas de forma genuína, de forma verdadeira. E a gratidão é aquele sentimento onde a gente se sente agradecido verdadeiramente pelas coisas que a gente tem, independente de que coisas sejam essas. Eu sempre gosto de dizer que ser grato pelas grandes coisas é fácil, né? É facinho a gente ser grato quando acontece uma grande coisa na nossa vida. Mas se a gente observar, se a gente reparar bem direitinho, todos os dias acontecem um monte de coisas que faz com que a gente tenha gratidão. E são, inclusive, nas pequenas coisas que a gente pode encontrar essa força da gratidão. São tantas pequenas coisas, né? Tenta ver aí no seu dia a dia aquilo que faz você se sentir agradecido, aquelas coisas que faz ter uma mudança rápida no seu humor, né? Eu, por exemplo, adoro tomar um café quentinho. Eu fico muito grata quando eu estou cansada ou quando eu estou realmente precisando assim, de uma dose extra de energia e eu posso fazer um café ou eu posso comprar um café e tomar aquele café. Isso faz eu me sentir muito grata nesses momentos. Então, esses pequenos detalhes que a gente realmente precisa se conectar. Por isso que é legal a gente conhecer essas teorias sobre emoções positivas. Elas, de fato, fazem a gente se conectar com o que é importante para a gente, com o que faz melhorar o nosso bem-estar, faz melhora esse equilíbrio da nossa felicidade e da nossa satisfação com a vida, da nossa sensação de contentamento.
Porque isso é um engano, né? A gente achar que as coisas nascem prontas, que elas vêm, e que felicidade é uma coisa que vem do além. Não, gente, é algo que a gente constrói. Eu gosto até de dizer que felicidade é um estilo de vida. Estilo de vida porque, da mesma forma que a gente tenta se alimentar melhor e exercitar o corpo, e a gente chama isso de estilo de vida, pois é, a felicidade também. Ela está ligada com a incorporação, por exemplo, de emoções positivas no nosso dia a dia. Então, isso é como que alimentar a alma, né? Alimentar a nossa vida para ter uma prontidão de sermos mais felizes. Então, a gratidão, a nossa segunda emoção positiva que você precisa cultivar mais na sua vida, tá bom? Diz aí para mim como que a gratidão entra aí na sua vida de uma forma a agregar mais valor, no que você se sente mais grato. Lembrando que a gratidão amplia, faz com que naturalmente você se transforme em alguém mais generoso. Então, pensa, gente, pensa comigo, o quanto que a gratidão tem a nos oferecer de mudança de paradigma no nosso mundo, né? Porque se somos mais gratos, viramos mais benevolentes e mais generosos. Quanto mais pessoas praticarem a gratidão, mais pessoas benevolentes, mais pessoas se doando. Olha que mundo mais bacana, né, que pode estar surgindo por aí. Então, gratidão. A terceira emoção é a serenidade. A serenidade, que é aquela emoção que faz a gente se sentir inteiro, sabe? Que faz a gente sentir o nosso humor mais plácido, mais calmo, aquele momento onde a gente se sente mais tranquilo. E a serenidade, ela é ótima porque faz a gente enxergar as coisas com mais clareza, faz a gente conseguir enxergar com um pouquinho mais de discernimento os meandros de uma determinada situação. Então, manter a nossa mente mais serena é algo importante, é algo fundamental para a gente construir uma maior sensação de segurança, uma maior sensação de certeza das coisas. E o mais interessante que a emoção da serenidade pode dar para a gente é que ela é capaz de fazer a gente querer mudar a nossa visão de mundo. Vocês já pararam para pensar, né? Assim, eu sempre venho falando disso, né? Do quanto que a gente tem crenças que nos limitam, o quanto que a gente tem de sabotadores mentais, o quanto que a gente tem, às vezes, uma visão de mundo que é tão distorcida, que às vezes também atrapalha tanto a gente, quanto de oportunidade que às vezes a gente perde por enxergar as coisas de uma forma muito limitada. E de quando em quando é bom a gente poder vasculhar a forma como a gente pensa, porque é sempre bom lembrar que as nossas ações dependem do nosso pensamento. Então, ter alguma coisa que nos cria a prontidão natural de querer mudar a nossa visão de mundo é muito importante. E como que você pode construir mais serenidade na sua vida? Meditação talvez seja uma das mais importantes práticas que você precisa adotar hoje, se você já não adota. Existem algumas formas de você praticar meditação, uma delas é através da atenção plena, no mindfulness, mas tem formas de praticar meditação que são meditações contemplativas. Então, se você está diante da natureza, diante do mar, próximo das montanhas, caminhando descalço sobre a grama, tudo isso pode trazer para você boas doses de serenidade, de calmaria, de fazer aquela turbulência da sua mente ficar um pouco mais controlada, tá bom? Então, serenidade. Uma outra emoção positiva é o interesse. E o interesse, ele é responsável por nos fazer querer, por nos fazer desejar algo, sabe? E por que eu digo que isso é uma emoção também que você precisa cultivar? Porque às vezes a gente entra numa certa inércia, né? Às vezes a gente fica um pouco desanimado, um pouco desmotivado. E é sempre importante a gente poder ficar ali tentando entender um pouco para onde o nosso interesse anda caminhando. E uma boa dica é: o que você gosta de fazer que não está ligado a ganhar dinheiro ou ligado à ascensão profissional? Sabe aquelas coisas que a gente chama de hobby, que são aquelas práticas que são um pouco mais desinteressadas, que estão realmente super ligadas e conectadas com os nossos interesses? Pois é, essa é uma boa forma de você
poder cultivar maior interesse na sua vida. Então, busque esses detalhes no seu dia a dia, que são os detalhes que te causam interesse. Explore mais isso, coloque mais isso dentro da sua vida. Se você tem interesse de praticar um esporte, vai lá, faz. Se você tem interesse em dançar, dance. Se você tem interesse em aprender um idioma, ou em plantar, em aprender mais sobre plantação, dedique-se. Dedique algum tempo da sua vida, do seu dia a dia, mas faça isso, porque ter interesse, manter aceso o seu interesse pelas coisas vai te dar assim, uma dose de energia, vai te fazer se sentir motivado novamente, se sentir vivo, que é uma coisa super importante, não é? Então, a outra emoção é a esperança. A esperança, que é um sentimento muito forte, sabe? Muito poderoso, porque ela nos mantém acreditando numa boa possibilidade quando a gente está diante de grandes adversidades. Gente, adversidades na vida acontecem o tempo todo, são incontroláveis, né? Faz parte da nossa contingência, né? Faz parte da vida. A gente pode estar sempre diante de contingências, algumas mais dramáticas e difíceis, outras mais contornáveis, mas o fato é que a vida é feita disso, de adversidades. E a esperança é aquele sentimento que nos faz acreditar. A gente teme o pior, mas a gente acredita no melhor. Aê! Saiu! E manter acesa a esperança é algo tão importante, porque é isso que faz com que a gente possa se unir a outras pessoas, formar possibilidades de construir mais força e coletividade para poder enfrentar os problemas, as adversidades. Então, esperança nos torna inventivos, nos torna com energia e possibilidade de construir novas respostas. Então, manter a esperança é algo importante, algo fundamental. Uma outra, eu já me perdi aqui, estamos na... Orgulho. Gente, já na sexta emoção positiva, que é o orgulho. O orgulho é um sentimento que eu gosto de conversar sobre ele, porque eu vejo muita gente, às vezes, se sentindo envergonhado de ter orgulho. E não, gente, não tenha vergonha nunca pelas suas conquistas. O orgulho é esse sentimento de valor, esse sentimento de que você conquistou algo, que você conseguiu, que você atingiu uma meta, que você atingiu um objetivo, esse sentimento de orgulho de si. Claro, a gente pode sentir orgulho das outras pessoas, mas eu estou falando aqui do orgulho de si, do orgulho de ter conquistado algo. E uma boa forma de você poder cultivar esse sentimento de orgulho, que nada tem a ver com egoísmo, nada tem a ver com ser arrogante, pisar em ninguém. Orgulho da sua conquista, do seu valor, de algo que você conseguiu, de algo que você suou para conseguir, deu seu sangue e conseguiu. É você comemorar suas conquistas. Comemore suas conquistas, comemore sempre. Abre uma champanhe, abre água, faça o que você quiser, mas comemore suas conquistas. Isso é muito importante, isso faz você ter o tom de que você é importante, que você merece, tá? Seja feliz com elas. Seja feliz com elas. O outro sentimento é a diversão. A diversão que se assemelha muito com a alegria, mas que, na verdade, tem a ver com coisas que a gente constrói. Aqui, por exemplo, nessa live, eu estou aqui me divertindo, é uma delícia trocar informações, poder estar conectado com outras pessoas. Então, a diversão, ela faz a gente... É aquele momento assim que a gente compartilha riso, que o riso sai frouxo, que a gente se sente muito mais aberto e conectado com as outras pessoas. Quando a gente se diverte, a gente consegue construir mais amizade, a gente melhora a nossa criatividade.
Um exemplo que eu gosto de dar é que quando a gente se diverte, quando a gente está diante de diversão, e essa é uma boa dica, se você é um gestor, se você é um líder, se você é uma professora, um professor, se você de alguma forma precisa inspirar pessoas, precisa engajar pessoas, ajudá-las a se conectarem com seus propósitos, diversão é um ótimo caminho. Porque quando a gente se diverte, a gente, inclusive, retém melhor as informações. A nossa memória retém melhor as informações. Então, uma boa dica, se você é um professor, uma professora, divirta seus alunos, coloque mais doses de humor. E tem várias formas de você divertir as pessoas. Pode ser com uma brincadeira, pode ser com um jogo, pode ser com um bombom, uma bala, com um bilhetinho, com um elogio. Todas essas formas são formas que engajam e que melhoram demais. A diversão ajuda as pessoas a se sentirem mais familiarizadas, mais conectadas, mais criativas e a memória aumenta absurdamente. Então, coloque doses de humor na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, que você vai ver como que isso vai fazer diferença. Bom, uma outra emoção é a inspiração. Inspiração é aquele sentimento de que a gente consegue enxergar a excelência de uma outra pessoa. Quando a gente olha para o trabalho de uma outra pessoa e admira aquela pessoa e a gente sente vontade de seguir aquela pessoa, a gente sente vontade de fazer parecido com o que aquela pessoa está fazendo. Isso não é inveja. Aliás, a gente precisa também desmistificar essa história de inveja, que inveja branca, inveja ruim. Inveja é um sentimento que aponta para a gente o que a gente quer. Quando a gente sente inveja de alguém, inveja de alguma coisa, em geral a gente está querendo aquilo pra gente. Então, ao invés da gente banir a inveja, sentir raiva de ter inveja, por que não? Quando a gente está diante do sentimento de inveja, poder olhar um pouquinho mais cautelosamente para esse sentimento, um pouquinho mais próximo do sentimento e tentar entender o que é que a gente quer naquilo e ir em busca daquilo. A inveja pode ser uma grande pista do que a gente quer. Às vezes a gente está perdido, não sabe o que é e sente inveja de alguma coisa. Pronto, já encontrou um caminho. A inveja abre esse caminho. Você pode olhar e dizer, opa, é aquilo ali que eu estou querendo. Então como é que eu faço para ter aquilo ali para mim? Não aquilo que a outra pessoa tem, mas ter também algo. Ter aquilo também, né? Então, inspiração. Inspire-se pelas pessoas. Eu tenho várias pessoas que me inspiram. Pode escrever aqui para mim quais são as pessoas que inspiram você. E quando eu me inspiro pelas pessoas, né, por algumas pessoas, às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou meio triste, meio angustiada. Basta eu assistir algum vídeo dessa pessoa, ler uma postagem, que aquilo me reconecta, faz eu voltar para o meu prumo. Então, inspiração é algo muito importante, a gente poder se deixar inspirar pelo trabalho, pela mensagem de outras pessoas, tá bom? Já estamos na penúltima! Olha, temos mais duas emoções positivas. A nona emoção positiva, que tem um nome meio esquisito, mas é uma tradução do inglês, né? E no inglês ela se chama AWE, eu acho que diz aqui na nossa tradução é temor. O temor, gente, nada mais é que aquele sentimento, aquela emoção que nos liga com a transcendência, nos liga com algo maior do que nós. Quando a gente está diante de algo que a gente, de fato, enxerga ali uma superioridade. Está ligado à espiritualidade, né? Não à religião em si. Embora a religião possa também promover esse sentimento de temor, mas ela está ligada mais à espiritualidade, sabe? Aquele sensação de que eu sou pertencente a algo maior do que eu mesma e que eu consigo tocar a minha pequenez, sabe? Que eu consigo olhar e ver o quanto que eu sou pequeno nisso tudo. E isso é muito interessante porque enxergar a dimensão da vida, a dimensão do mundo, e o que a minha pequenez nisso tudo faz eu me sentir conectada com os meus semelhantes. Porque aí sai daquele lugar de eu sou melhor que os outros. É uma aproximação mais genuína mesmo com a nossa própria natureza. É uma emoção bastante interessante que você pode cultivar, inclusive, de novo, né? Assim como lá na Serenidade, em contato com a natureza.
É uma emoção que quem aqui nunca experimentou quando está sentado diante do mar? Que a gente olha para aquela imensidão do mar e a força da natureza, né? Que é uma força incontrolável, que a gente não tem absoluto controle mesmo. E o quanto que ela promove na gente essa sensação de que a gente faz parte de algo muito maior, de que a gente não controla. Isso é muito interessante. Essa é uma das formas de você poder experimentar essa sensação aí do temor. E, finalmente, mas nada não mais importante, aliás, é o mais importante, não menos importante, né? O mais importante, É o amor. O amor. Que é um sentimento tão forte, tão arrebatador, tão absoluto, né? Mas que a gente às vezes se engana tanto, acreditando que ele está dado, que ele vem empacotado em papel de presente, fita, e que a gente não precisa fazer nada por ele. E é um grande engano, porque o amor é um sentimento que a gente precisa cultivar, que a gente precisa construir, que a gente precisa empenhar esforço. O amor que faz a gente querer se conectar com as outras pessoas, que faz a gente querer brincar, que faz a gente ser alegre, que faz a gente querer sonhar, que faz a gente saborear o mundo. O amor é o que dá essa sensação de sabor no mundo. E aí, de novo, né? A gente precisa cultivar e alimentar o sentimento de amor. O amor, num primeiro momento, ele pode até acontecer, né, dentro da gente, diante da gente, mas a gente precisa sim ter um empenho, um esforço, um desejo consciente de manter ele vivo e ele forte. Bom, vamos recapitular aqui, porque são muitas informações. Então, essa live é para conversar um pouco sobre o poder das emoções positivas na nossa vida, que é diferente das emoções negativas, que, embora também sejam muito importantes, têm uma função, elas também limitam demais o nosso olhar quando a gente está diante de uma emoção negativa em geral. A gente fica preso e permeado completamente naquela emoção negativa, a gente não consegue ter uma visão mais ampla, enxergar novas possibilidades. Pensa aí, você, da última vez que você sentiu raiva, o quanto que a raiva, ela inebria a gente, faz a gente só enxergar aquele momento de raiva, faz a gente só pensar em formas de ou fugir ou de lutar, né? Ou de se proteger ou de combater. Enquanto que a emoção positiva, ela atua de uma forma completamente contrária. A emoção positiva, ela nos amplia a nossa prontidão de sermos mais criativos e mais conectados com as outras pessoas. O quanto que a emoção positiva amplia o nosso olhar, faz a gente mais inventivo, faz a gente ficar muito mais aberto a sermos melhores, a construir uma versão muito melhor da gente. Só que no mundo que a gente está permeado, a gente é muito mais convocado a vivenciar as emoções negativas. Portanto, vivenciar emoções positivas é algo que pode fazer uma enorme diferença para o seu humor, para a sua felicidade, para a sua satisfação com a vida e, portanto, para a manutenção do seu foco, para fazer você ficar mais entusiasmado, para fazer você se manter otimista, autoconfiante e com muito mais força para empreender, para manter acesos seus projetos, para obter resultado deles, né? E para controlar suas emoções e controlar a sua ansiedade, que é um enorme sabotador. Então, toda a teoria que eu trouxe aqui para vocês hoje é da premiadíssima Barbara Fredrickson, que fez essa teoria das emoções positivas, onde ela lista a importância da gente incorporar, da gente inserir na nossa vida, no nosso dia a dia, essas 10 emoções positivas. Então, pensa aí de que forma você pode incorporá-las no seu dia a dia, tá bom, gente? É isso. Forte abraço. Se você tiver mais interesse, pode me seguir. Eu tô também no Instagram, lá é @Sheila Subirinha Prado. No canal do YouTube, toda quinta-feira, eu subo vídeo novo. Gente, forte abraço, adorei a presença de vocês. Muito obrigada. Então é isso. Tchau, tchau.